Aleluia. Hoje eu quero falar sobre superando adversidades, amém? Se eu fosse dar um tema, não sei se é exatamente isso, mas acho que é um bom tema. Diga assim comigo, superando adversidades. Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 7, verso 24 a 29. Vamos começar por aqui e ver por onde mais o Senhor nos guia. Mas Deus falou ao meu coração. E eu sei que nós precisamos alinhar algumas coisas hoje. E Deus quer ajudar você por meio da sua palavra. Em Mateus 7, 24 a 29, tem um relato muito interessante. Diz assim, Jesus falando: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nós vemos aqui uma situação onde Jesus fala de aquele que pratica e aquele que não pratica a palavra. Dois tipos de pessoas. Um grupo de pessoas que ouviu e não praticou. Outro que não ouviu, que ouviu e não praticou. Que ouviu e não praticou, que ouviu e praticou. Amém? Um grupo de pessoas que ouviu e praticou. Outro que não ouviu e não praticou. Ele diz que aquele que pratica é como uma casa firmada na rocha. Aquele que não pratica é como uma casa firmada na areia. Aquele que pratica é que tem os seus alicerces firmados na rocha. Aquele que não pratica tem os seus alicerces firmados na areia. Agora vamos ver as semelhanças. Primeiro, os dois ouviram. Segundo, os dois têm alicerces. Mas os alicerces estão em lugares diferentes. O que é rocha? Rocha é você estar alicerçado em Jesus, estar praticando a palavra que você tem ouvido. Isso é rocha. Amém? Areia é tudo que não é rocha. Todas as bases, todos os fundamentos, aquilo que você faz que não é a prática da palavra é como fincando as suas estacas, colocando as suas bases na areia. Veja que tudo é uma casa. Isso pode falar de aparência. Você pode estar bonito por fora. Você pode estar aparentemente ok. Você pode ter uma falsa sensação de bem-estar. Mas o que vai determinar no dia de adversidade é o fundamento. O fundamento é a prática da palavra. Amém? Aquele que pratica tem fundamento. A casa está bonita, está lá. Mas não é somente isso. Tem um fundamento sólido. Agora, a outra coisa muito importante, e aí daqui eu quero tirar nossas lições hoje, é que se você olha o verso 25, que fala daquilo que veio contra a casa edificada na rocha, e se você olha o verso 27, que fala daquilo que veio contra a casa edificada na areia, então se você vai olhar agora o verso 25, que fala o que aconteceu contra o praticante da palavra e o que aconteceu contra o não praticante da palavra é a mesma coisa. Tanto para o praticante como para o não praticante, Jesus disse: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, no verso 25. E no verso 27 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela. Então, o que são essas coisas? São adversidades. É a notícia ruim. É a doença que você não chamou. É o desemprego que bate à sua porta. É a aflição. É a perseguição.
é um sofrimento por amor a Cristo, ou qualquer coisa que se levanta contra a sua vida só porque você está no mundo, irmão. E mundo é mundo. E o que determina que você vai andar em vitória não é onde você está no sentido físico, se você está no mundo ou não, porque nós todos estamos no mundo. Diga, eu estou no mundo. Mas a nossa vitória é determinada porque nós não somos do mundo. E nós não andamos segundo o curso do mundo. E as nossas bases estão fincadas em alguma coisa muito maior. Maior é o que está em nós. Então nós somos do mundo, estamos no mundo, não somos dele, mas as nossas bases estão firmadas na prática da lei que nos rege, da prática da palavra do nosso Deus. Então, nós vemos que a adversidade colocada por Jesus aqui, como sopraram os ventos, caiu a chuva, transbordou, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Veja que são coisas que vêm contra você. A casa aqui é você e eu. Coisas vêm contra nós. Coisas vão se levantar contra a minha vida. Coisas vão se levantar contra a sua vida. Vai chegar em forma de notícia ruim. Nem tudo é, irmãos, a alegria, felicidade, bem-estar. Às vezes há adversidade. Às vezes há coisa para você ir contra aquilo. Então você não pode desistir porque alguma coisa veio contra você. Você não pode desanimar porque alguma coisa veio contra você. Porque os ventos, os rios, os problemas vão vir com... E Jesus falou ainda, vai vir com força, meu filho. Mas há uma garantia, ele diz, se você está firmado na palavra, se você é um praticante da palavra, a casa não caiu. Então, se você é um praticante da palavra, quando o vento se levantar, quando a notícia ruim chegar, quando o problema vier, você reúne a família, fecha as suas portas, fica firme lá dando glória a Deus, porque o vento passa e a casa fica. O problema passa e a casa permanece. Essa é a garantia. A garantia não é do que não terá problema. A garantia é de que o problema vai passar se você estiver permanecendo em Jesus, na palavra, e aquilo não vai derrubar você. Aquilo não pode desanimar você. Agora, se você não é um praticante da palavra, é muito diferente. Cada um de nós tem as suas próprias aflições e conflitos, e há momentos, irmãos, que eu não vou poder ajudar você que está dentro de uma casa se você não é um praticante da palavra, porque eu já tenho a minha. A garantia de que você vai vencer não é que alguém vai sair da outra casa e vai te ajudar, mas é a sua vida firmada na palavra. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Quando as coisas se levantam, qual é a sua atitude? Você desanima? Ou você pode estar firmado em Deus verdadeiramente e falar, isso não vai mudar quem eu sou, isso não vai mudar a minha vida, isso não vai abalar a minha fé? Aleluia! É interessante que no fim do Sermão do Monte, desse verso, no verso 28 e 29, fala, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade é quando você fala de alguma coisa que você experimentou. Jesus tinha autoridade no ensino porque ele sabia do que ele estava falando. Como assim, pastor? Jesus nunca pecou, mas ele passou por muitas adversidades. Jesus nunca pecou, mas ele foi afligido, perseguido, ultrajado, maltratado. Eu não estou falando da morte na cruz, eu estou falando do seu ministério terreno. Jesus nunca pecou, mas enfrentou tempestade no meio com os seus discípulos e ele não era culpado daquilo. Então, quando a Bíblia diz, primeira coisa que eu quero que você guarde em mente, diga, pense o seguinte, problema, a adversidade vai vir contra você e contra o não praticante. Contra o crente, contra o não crente. Contra o crente que pratica, contra o crente que não pratica. Vai vir, irmãos. Isso não você não é juiz para falar, olha lá o problema. Nem sempre é um pecado. Às vezes é só porque você está no mundo, filho.
Aleluia. O que significa ele ensinava como quem tem autoridade? Jesus sabia o que estava falando. O Jesus que está falando aqui é o Jesus do ministério terreno, que andou como nós, que abriu mão da sua glória, se esvaziou, que dependia de Deus, que tinha que orar, que tinha que praticar a palavra. Jesus era praticante da palavra? Sim, eu só faço o que o Pai mandou. Jesus tinha uma palavra para praticar? Tinha. Jesus praticava a palavra de Deus. Eu e você praticamos as palavras de Jesus. Jesus foi fiel, mas sofreu. Eu acho que nós não fomos tão ultrajados, maltratados e perseguidos como Jesus no seu ministério terreno. Mas Pedro diz, quando ele era maltratado, não revidava. Quando ultrajado, não revidava. Quando injuriado, ele não fazia o mesmo. Antes entregava-se àquele que tudo julga justamente. Por quê? Jesus sabia que o importante para ele não era... Jesus não estava buscando uma isenção de problema. Ele sabia que ele tinha que manter a comunhão com o Pai. A firmeza. Jesus sabia que o importante para ele é estar no lugar onde ele pode passar pela adversidade e a adversidade não o destrói. Então, para ele não, você, quando sabe disso, não entra na onda do inimigo. Qual é a onda do inimigo? Ele quer que você brigue com o irmão, fique bravo, entre na carne, ande na carne. Qual é a onda do inimigo? Ele quer que você se afaste de Deus. Ele quer que você culpe a igreja, o pastor, todo mundo. Não, ninguém tem culpa. Mas há uma solução. Primeiro você tem que saber que a garantia está em Deus. Então, Jesus falava como quem tem autoridade. Ele sabia disso, a garantia está em Deus. A garantia está no Pai. O que eu preciso fazer é saber se eu estou agradando o Pai. E nós saber se estamos agradando Jesus. Como é que Jesus tinha essa autoridade? Em Mateus 8, a partir do verso 23, que autoridade era isso? Jesus sabia o que é passar pelo problema, irmão? Jesus sabia o que é ter vento vindo contra ele e a casa não cair? Ele sabia disso para falar? Ou ele era Deus e estava isento de tudo? O próprio Jesus não esteve isento de problema. Amém? Ele disse em João 15, se perseguiram o mestre, também perseguirão a vós. Mas ele também disse, se ouviram o seu Senhor, também ouvirão a vós. Aleluia. Quer dizer que você vai estar em pé para falar, mesmo quando estiver perseguindo você. Mateus 8, verso 23 diz, então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, olha aí. Quantos sabem que aquela tempestade não veio para tornar o barco de Jesus mais rápido? Não, a tempestade veio porque assim, estava muito devagar a viagem. Então Deus mandou uma tempestade para acelerar o processo. Não, irmãos, essa tempestade veio contra. Tempestade é uma linguagem, aqui é literal. Quando Jesus falou, sopraram os ventos, veio a chuva, deram com ímpeto. É problema vindo contra você, meu filho. Bucha. Má notícia, coisa que... aflição. Quem está entendendo? Amém. Nas finanças, na família, na saúde. Mas qual é a garantia? A casa não cai. Então, se veio doença, há cura. Amém. Se uma porta se fecha, Deus abre outra. Amém. Se te perseguiram, Deus recompensa de outra maneira. Se usurpar o seu direito, Deus é o teu recompensador. Mas você tem que estar com Deus. Deus resolve. Fique com Ele. Aleluia. O que é a fé? Uma confiança na palavra para você vencer e falar contra a adversidade. Já não é sinal suficiente de que vai ter adversidade? Então, a vitória é porque você vai agora aprender. Se você tem suas bases firmadas, deve agir e aprender, falar contra. Se levantar contra aquilo.
Então, vem com ímpeto contra você, você com maior autoridade ainda se levanta. Veja se não é isso que aconteceu com Jesus. Veio tempestade. E tempestade é que era problema, meu. Vai derrubar o barco. Os discípulos apavorados, e os camaradas eram profissional. Então a tempestade veio de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Vê que não está ajudando muito. Varrido também não é a onda contratada para fazer serviço de limpeza no barco. Não, varrido é querendo derrubar. Mas os discípulos vieram acordá-lo. Quer dizer, Jesus estava dentro da casa com a janela fechada, dizendo, eu já sei que a casa não vai cair, vou dormir. Você pode andar nessa segurança. Provérbios 1:33 diz, se você me der ouvidos, você vai andar tranquilo, seguro e sem temer o mal. Ah, já sei, lá no céu. Não, aqui. Agora, não é porque o mundo vai ficar suave, é porque você vai andar em vitória. Então os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Vê que o problema aqui era sério. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que significa isso? Aquela onda, aquela adversidade não estava vindo só contra Jesus, estava vindo contra todos eles. E cada um deles poderia ter resolvido o problema. Quando Jesus disse, porque vocês são tímidos, ele estava dizendo, você poderia ter resolvido isso. Às vezes você quer correr para aquele grande homem de Deus, para aquele mais experiente. Se você é um cristão, sabe, contra aquilo que vem contra a sua vida, Deus está dizendo para você, você pode resolver isso. Você pode resolver isto. Porque eles não resolveram, Jesus falou, vocês são tímidos. Mas se você for tímido, Ele pode ajudar você. É melhor ser tímido clamando pelo Senhor, do que você estar tão longe que nem pode clamar por Ele. Né? Pelo menos os discípulos estavam lá. Tinha quem pedir ajuda, amém? Quem está entendendo? Eles podiam pedir ajuda, mas não era o que Jesus esperava. Jesus falou, vocês são tímidos. A gente admira o que Jesus fez. Ah, Jesus repreendeu a tempestade. Jesus estava falando aqui, porque você não fez o mesmo. Então Jesus levantou e fez o que, irmão? Repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Tem crente que quer viver assim, só em bonança, só em tranquilidade. E você pode. Mas não há garantia de que vento não vem contra você. Agora, fale contra o problema, fale em autoridade, e o problema vai embora. E a casa permanece, e a bonança volta a reinar. De maneira que se nós esperamos viver alegre com Deus, louvá-lo, adorá-lo, só porque, não, pintou um probleminha, eu vou embora. Irmão, tem um jeito eficiente de você ficar livre de problema. É partir para a glória. Única maneira. Pastor, eu quero assim, isento de problema. A gente faz uma oração e para Deus antecipar a sua partida. Algum candidato essa noite? Não, nós não queremos isso, amém? Nem Deus quer isso. Jesus falou, os campos estão brancos. Olha lá a Parque dos Bancários. 2h30, 3 horas de trabalho, 17 irmãos, 27 pessoas aceitaram Jesus só num pequeno trecho. Tem mais campo que trabalhador, Jesus já tinha falado isso. O que eu estou querendo dizer? Jesus não está interessado em levar trabalhador cedo para o céu. Está faltando. Então esse plano, irmãos, de partir cedo não está em você, porque não é plano de Deus. Então qual é a solução? Vamos aprender a usar a fé. Não ser tímido. Falar contra a adversidade. Jesus tinha autoridade porque ele passou por isso. O vento soprou contra ele. Ele repreendeu. Então Jesus, ele ensinou a falar contra a adversidade. O que é Marcos 11:22 em diante? Marcos 11:22, tão conhecido.
Então, o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, tenha fé em Deus. Não há garantia que o vento... Irmão, deixa eu dizer para você, não há garantia que vento contrário não vá se levantar. Eu queria essa garantia. Eu queria essa unção. Põe as mãos para repreender vento contrário. Nas emoções, no corpo, na mente, nas finanças. Não tem. Tem graça, tem unção. Eu creio. Deus nos ajuda. Mas isenção de problema, você está iludido, filho. Não tem. Eu sei que vocês não estão gostando muito. Mas não tem. Se o seu bom ânimo depende de isenção, de aflição, você nunca o terá. Seu ânimo nunca será bom o suficiente. Se você, não, eu quero bom. Para que bom ânimo se não tem problema? Aleluia. Marcos 11, 22 diz assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Isso é, tem fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que Jesus está falando aqui? Alguém aqui já teve um problema com um monte? Eu nunca tive, nem monte de lixo, nem monte de terra, nunca tive problema com monte. Alguém aqui já, meu problema é o seguinte, pastor, apareceu um monte literal, uma montanha, e eu estava indo para a praia descansar, apareceu um monte. Alguém aqui já teve um problema literal com um monte? Não, ninguém. Jesus não está falando disso. Assim como veio a chuva, sopraram os ventos e deram com ímpeto, não é literal, isso é problema. Então, Jesus falou, vai ter monte. Mas se você disser, monte. Agora pega esse monte e coloca o que está vindo contra você. Ergue-te, lança-te no mar. Ou seja, em outras palavras, vai-te embora. Veja que você não pode mandar um monte para a casa do irmão. Né? O problema vai para aquele lá, quem sabe, ele está precisando de uns. Não, você manda para o mar, que é um lugar isento, amém? Mas o sentido aqui é, manda ele embora da sua vida. Manda parar, fala em autoridade. Estava esses dias, chegou notícia lá, minha casa estava alugada, tão bonitinha, sei quantos anos aí, fizeram uma construção, na esquina da casa, rachou tudo lá, os vizinhos tudo apavorados, meu inquilino foi embora. Falou, você é dono, resolve. Ok, eu vou resolver. Eu disse, próximo inquilino será melhor e já está chegando. Fui lá falar com o responsável da obra, o irmão estava comigo, analisando, falei, aqui realmente vai precisar resolver um problema estrutural. Disse que o homem não atendia ninguém, me atendeu. Já tem o telefone dele e data marcada para ele ir lá resolver. Falei, eu estou com uma pessoa aqui, ele disse que você causou problema para mim, você pode resolver? Ele disse, eu vou aí olhar. Os vizinhos falaram que ele não estava querendo fazer isso, mas ele me atendeu. E daqui a pouco está resolvido e vai estar alugado melhor, amém? Então, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, irmão. Você também não sabe os meus, a não ser esse que eu contei aí, mas não é o único. Isso aí é fichinha, mas eu não contei tudo. Mas você precisa, qual é a resposta que você tem dado à aflição? Ao monte. Chegou uma enfermidade, uma doença, uma coisa ruim, você desmorona? Não. Fale com o monte. Fale com o monte. Fale com a adversidade. É tristeza? Fale contra ela. É escassez? Fale contra ela. É doença? Fale contra ela. É impossibilidade? Fale contra ela. O que está vindo contra a sua vida que não combina com a vontade perfeita de Deus?
Levante-se em autoridade e não seja tímido. Fale contra ela. Fale contra essa adversidade, não desista. Não pare de congregar, não pare de vir na igreja. Fugir de Deus é fugir da solução, irmão. Mas aqui você encontra pessoas que te ajudam. Aqui o Espírito te ajuda. Aqui Deus para um culto para falar com você. Nem que seja para falar, ei, Deus está falando. Fale alguma coisa. Aleluia. Estava ouvindo uma música, uma canção de um irmão querido. Se desviou. Na música é o seguinte, é um sertanejão, meio lamento, porque a história é triste mesmo. O camarada estava bem na igreja, aí se afastou. Aí está lá cantando. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Meus irmãos me ajudavam com jejum e oração. Estava meio fora, né? Mas oração ajuda. E hoje estou aqui jogado fora, no mundo. Não encontro solução. Aí, volta para a igreja, irmão. E ele está falando, ó. Eu fui tolo, saí, agora ninguém me ajuda. Lá tinha gente que orava por mim, me ajudava. Pelo menos tinha um pastor lá que falava, ei, fala alguma coisa, fala a palavra, pratique a palavra. Sabe, você precisa ser lembrado, você tem que estar com os irmãos. Se você estiver errado, Deus vai te ajudar. Você não pode desistir de Deus. Eu vou repetir, não pode desistir de Deus. Desista de desistir, amém? Então Jesus tinha autoridade, porque ele falou com o vento. E ele disse, olha, parafraseando, você fale com os seus problemas. O que isso quer dizer, irmãos? Vamos resumir a mensagem. Jesus disse que o problema vem e não vai te destruir, se você fizer alguma coisa. Primeiro, tem que ser um praticante da palavra. Porque aquele que não pratica a palavra, se dobra, se envergonha, não tem autoridade. Mas aquele que pratica, tem que fazer a sua parte. Amém? E solução está chegando para você. Jesus disse em João 16, 33. Quantos gostam de promessa de Jesus? Vou ler uma aqui, vamos ver se você vai ficar animado. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em... Onde está a paz? No mundo ou em Jesus? Tenhas paz em... Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, existe uma paz que é do Senhor Jesus, para os que permanecem nele. Amém? Essas coisas vos tenho dito para que vocês tenhais paz em mim. Isso é, Jesus e o mundo são coisas diferentes. Deus e o mundo são coisas diferentes. Em Deus, paz. Em Deus, possibilidade de vencer. Em Deus, garantia de que você não será destruído. O justo 7 vezes cairá, mas se levantará. Está escrito. Não quer dizer que você tem que cair, mas se cair, se levantará. Então Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas eu entrei por aquele negócio, parecia bom, mas agora tive que sair. Então vai ter outro melhor. Mas eu estava tão... vai chegar melhor, vai passar. Vai melhorar. Você tem que se levantar por dentro. Olhando para Jesus, a paz. Em meio à guerra, você encontra paz. E ele diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Agora, olha a promessa aqui, que eu quero ver se você vai vibrar. No mundo, passais por aflições. Quem se alegra? Mas, boa, Jovito. Jovito disse, ainda não. Amém. No mundo passais por aflições. Bom, eu já me alegro um pouco aqui. Porque diz, eu vou passar. Eu não vou morar lá. Ah, me deve essa. Eu vou passar por aflição. Ou ela vai passar por mim. Se você é como uma casa firmada na rocha, ela passa, você fica lá. Irmão, deixa eu dizer, coisas acontecem, notícias ruins chegam. Você vai passar por aflição. Agora, deixa eu falar uma coisa que Jesus não pode fazer.
Jesus, ele fez a obra completa por nós. Tem uma coisa que ele não pode fazer por mim e por você. Jesus não pode ter bom ânimo por mim e por você. Ele não pode. Ele tinha feito tudo por Moisés, passou um legado para Josué. Josué capítulo 1, verso 8, ele encontra e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Às vezes a notícia chega assim, pay buff, né? Eu vi alguém falando, notícia ruim, você tem que dar a prestação. Mas não é assim toda vez, né? Notícia ruim chega de repente. Deus falou, Moisés é morto. Aí Josué, ele diz, esforça-te. Tão somente, olha aí, pode ler lá. Tão somente, esforça-te, ser corajoso, tem bom ânimo. É difícil, irmão, ter bom ânimo? Não. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Eu gosto de falar isso. O que é eu venci o mundo? Não é Jesus se exibindo. Ele está dizendo, porque eu venci, você pode vencer também. Amém? Glória a Deus. Em meio à adversidade, siga confiando em Deus. Nunca duvide do caráter de Deus. Irmãos, você não precisa fazer uma teologia nova só porque a adversidade chegou. Não, sabe o que é, pastor? Agora é o deserto. É a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus e aí a gente joga tudo a culpa para Deus. Não, Deus não é culpado. Você está no mundo, filho. Não faz uma teoria nova só porque o problema chegou. Não aceite a adversidade porque não, é a vontade de Deus. Vou ficar quietinho aqui, deixa o vento destruir. Deus já falou que vento não é vontade de Deus. Que vento não é para destruir a casa. Jesus já ensinou que você tem que falar. Então não aceite passivamente como se aquilo fosse enviado por Deus. Porque Deus não usa essas maneiras não, irmão. Não foi Deus que enviou a ventania para tornar Jesus mais forte, não. Aquilo foi adversidade mesmo. Então, não duvide do caráter de Deus. Deus é bom antes, Deus é bom durante, Deus é bom depois. É muito bom esse sentimento de que eu não vou abandonar o Senhor, mas você em meio à aflição, achando que Deus está mandando aquilo, está errado. Não, mas é que eu fiquei melhor no meio do problema. Sim, porque você buscou Deus. E o Deus que nunca te abandonou, estava lá também no meio do problema. Ele não vem só quando tem problema, não. Deus ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, em meio ao problema, muitas vezes o homem se volta para Deus e a gente pensa, agora Deus chegou. Então, Deus agora usa o problema para me aproximar dele. Não, você que deveria estar todo o tempo com ele e levou um choque por causa das circunstâncias, voltou, ele estava lá, no mesmo lugar. Mas você descobre que pode andar em triunfo, andar em vitória. Então, eu quero colocar isso como não duvide do caráter de Deus, não se afaste de Deus, mantenha-se confiando em Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Esteja certo de que estar com Deus é sempre melhor. Irmãos, em Deus há livramento, em Deus há misericórdia, em Deus há resposta. Provérbios 11, 31. Porque você pode falar, qual a vantagem de ser crente? Então, tudo tem problema. Eu vim nessa igreja porque eu vim uns cultos aqui, vocês falaram que a fé vence tudo. Mas vence tudo o quê? A fé vence tudo que está bom? Então não precisa vencer nada. Alô? Qual a diferença então? Provérbios 11, 31 dá uma dica. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Não vou vir para essa igreja não, porque aqui é tudo igual. Vem problema para a casa de todo mundo, mas a sua não vai cair. Outra coisa, deixe que Deus, Ele te mostre por meio da palavra em seu coração se você precisa se arrepender e mudar alguma coisa. Deus é misericordioso, irmão. Se tem que mudar alguma coisa, é com Ele mesmo. Só Deus pode perdoar o pecado. Tolice fugir dele. Se você está passando adversidade por causa do seu problema mesmo, erro mesmo,
Ó, pastor, eu errei mesmo, tá? O negócio está ruim aqui. Ok. Onde é o lugar para mim? Deus. Pastor, se o vento vier hoje, a casa cai mesmo. Porque o negócio está feio, não tem estrutura nenhuma. Pronto, vamos arrumar essa estrutura hoje. Como? Arrependimento, ele perdoa, purifica, está tudo certo. Agora, depois que você se arrepende, fica igual a todos os irmãos que estão andando em santidade, você vai ser igual a todos os irmãos, vai enfrentar o problema falando. Chega envergonhado, sai ousado. Chega em derrota, sai em fé. Para quê? Para falar, mas que vai ter situação, vai. Aleluia. Então, se tem problema para nós, irmão, imagina lá fora, o negócio está ruim. Foge não, filho, fica aqui. Fica com o papai, que aqui é melhor, eu te garanto. Se é para se envergonhar, se arrepender, deixar, é aqui em família, com o papai. Vai lá no terreno do inimigo para você ver. Então, deixe que Deus te mostre. Se você está errado, irmão, está errado mesmo. Um irmão dizia, né? Tinha um irmão no tempo do Eliezer que falava assim: Jesus é sincero. É bom isso, né, Bianca? Jesus é sincero. Jesus é sincero, ele vai falar a verdade para você. Ele é sincero com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, profeta. Todo mundo. Se tiver errado, ele fala: está errado. Mas é com amor. Fico olhando a cara de alguns de vocês, no meio do culto, do louvor, cara de derrota. Tem algum problema. Mas você está no lugar certo. Só não mantenha essa cara muito tempo, que não está abençoando. Vamos resolver isso. Cara de derrota, não canta, não se envolve, não se alegra com nada, que é isso? Está na hora de se arrepender, em primeiro lugar. Em segundo lugar, enfrentar problema. Quando você peca, já viu o convite de aniversário de 15 anos? Bonito, né? Casamento, não tem? Tem convite para problema. Quer apressar o problema? Peca. Se o justo é punido, quanto mais o perverso. Quanto mais o pecador. Você não é pecador, mas começa a andar em pecado. Começa a mentir, falar mal dos irmãos, não liberar perdão, andar em prostituição. O vento muda de endereço na hora. Opa, tem festa ali. Convite para problema. Pecado é convite para demônio. Pecado é convite para problema. Pecado é convidando o problema para chegar mais rápido para você. Então, quanto mais... Amém? Então, se você está... Não, eu sei que o negócio está ruim. Então, primeira coisa, se arrepende. Não vai sair falando não, porque papagaio também fala, mas não tem efeito nenhum. Quem está entendendo? Jesus falava como quem tem autoridade. Para andar nessa autoridade, tem que ser um praticante. O que é a casa fundamentada na rocha? O que ouve e pratica. Você ouve e rejeita, ouve e abandona, ouve e não quer mudar, ouve e não faz. Muitas vezes vai cair. E a Bíblia diz que cai rápido. Provérbios diz: o homem que muitas vezes... Aqui é homem e mulher, ok? O homem, ser humano, que muitas vezes endurece a cerviz, o que é isso? Não se rende. A palavra fala, não muda, fala, não muda, fala, não muda. O que vai acontecer com isso? Jesus já falou, não falou? Sopraram os ventos, o problema vai vir. E grande foi a sua ruína. Provérbios diz: o homem que muitas vezes endurece a cerviz, cairá, sem que haja cura. Então, se a casa está caindo, porque você está em pecado, meu irmão, resolve rápido, tenha temor, muda. Você pode ficar 10 anos com a sua casa bem bonita, mas está errado, está errado. Isso vai acabar mal. Então, deixe que Deus te mostre por meio da palavra. E seja humilde. Está errado? Está errado. Agora, quando você, como nós estávamos falando aqui, confessa, abandona, amém? Se você errou algo, está aqui, Deus tem solução para você. Deus tem perdão para você.
aí é que você está numa condição de vencer. Como você vai vencer? Então você permanece com Deus e você vai meditar e confessar a palavra. Em 2 Coríntios 2,14, Paulo diz assim: graças a Deus, graças porém a Deus que em Cristo sempre me conduzem em triunfo. Então você vai confessar: Cristo sempre me conduz em triunfo. Se olhar para a sua vida, você pode ter um problema aqui, outro ali, mas tem que ser uma vida de triunfo. Vai estar melhorando cada vez. Deus sabe fazer essas coisas. Aleluia. Você pode confessar Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Meu irmão, essas coisas aqui é para quem precisa de ajuda. Para que serve escudo? Ataque, meu amigo. Mas Deus é meu escudo. Momentos em que você precisa se esconder, Deus é meu refúgio. Amém? Você pode confessar Salmo 27:5. Pois no dia da adversidade, Salmos 27:5, Ele me ocultará no pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Uma expressão falando de como Deus está disponível a preservar você. Aleluia. Você pode confessar Salmo 18, 31-32. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu força, eu estava andando errado, Ele me ensinou, me perdoou, me aperfeiçoou. Aleluia. Ele te dá força. A Bíblia diz: o Deus que multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Aleluia. E eu quero ler mais alguma coisa com você. Você pode confessar e ver as verdades que estão aqui, como nós cantamos em Salmo capítulo 23, tão conhecido: o Senhor é meu pastor. Veja que Deus tem o melhor para você. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é isso? Tem tudo lá. Leva-me para junto de águas de descanso. Ou seja, esse é o que Deus tem para você. Deus não tem águas de turbulência, Deus tem águas de descanso. Refrigera a minha alma. Deus não tem perturbação, depressão. Deus tem refrigério para os seus sentimentos. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Mas versículo 4 começa com ainda que. Deus não tem problema para você, mas ainda que. Então o problema não vem de Deus, mas ainda que. Problema não vem de Deus, mas eu estou no mundo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Agora, isso é para todo mundo? Não. Por que você? Porque já começa falando como é Deus. Ele tem pastos verdejantes, águas tranquilas, nunca deixa faltar o suprimento. Esse é Deus, esse é o caráter de Deus. Amém? Agora, por que eu vou, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer? Exatamente porque você sabe quem é Deus, e principalmente pelo que continua dizendo no verso 4, porque tu estás comigo. Então quer dizer que Deus também está com você em meio à aflição. Não quer dizer que Ele vai fazer tudo no seu lugar, mas Ele está comigo. O que é isso? A palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração. A palavra da fé que pregamos, a palavra está perto de você. Ele não te abandona, Ele está lá: filho, fala contra essa adversidade, fala contra essa doença, aleluia. Diga: ainda que. Não estamos desejando problema, vai muito bem, obrigado. Se tivermos tempos de tranquilidade, é bem-vindo, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me segue todos os dias. Se precisa de perdão, Ele tem. Se precisa de força, Ele tem. Ele é bom. Ainda que você esteja no problema, Ele está com você. Não dá tempo de ler Salmo 112, mas... Aleluia. Estou com vontade, vou ler. Salmo 112. Aleluia. Repita comigo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 112 diz assim, aleluia. Aleluia é brado de alegria, amém? Quando o vento soprar, irmãos, não cale o aleluia, amém? Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Tem coisa ruim aqui? Coisa maravilhosa. A sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Terá tido em memória eterna. Aqui é o céu, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Agora, você sabe que ainda aqui existe. E por isso tem verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiando no Senhor. Oh, aleluia. Então, eu não estou dizendo que o evangelho não é maravilhoso, que Deus não é maravilhoso. Eu estou dizendo que o Deus maravilhoso está com você em meio às adversidades da vida. 2 salmos que começam com uma descrição daquilo que você é, você pode nele do céu. Mas, em seguida, fala do que pode acontecer na terra. Agora, aquilo que vem contra você não pode te destruir. O justo não temerá má notícia. Amém? O seu coração está bem firmado. Não teme até ver cumprido os seus adversários o desejo. Aleluia. Obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado, Pai, porque estaremos firmes em meio às adversidades. O Senhor está conosco. Bondade e misericórdia nos cercam, Pai. Temos a fé para vencer qualquer uma das adversidades, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olá, que bom que você assistiu a essa ministração. O nosso desejo é que a semente da palavra frutifique em seu coração. Para saber mais sobre a programação da nossa igreja, siga-nos nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Mas não fique só desse lado da tela. Venha nos visitar, nós queremos conhecer você.